18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você também, Carimilena. Boa noite, Carlão. Olá. E muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, e participe do programa conosco, hein? Acione aí o nosso WhatsApp, a sua linha direta com 18 horas, que é o 994887592. Anote e participe. Participa sim, a gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Operação policial desarticula esquema de fraudes na importação de smartphones do Amazonas. Produção de bicicletas elétricas no Polo Industrial de Manaus cresceu quase 30% esse ano. Na Assembleia Legislativa, deputado oferece prêmio óleo de peroba para presidente Lula. Polícia Civil do Amazonas alerta consumidores para evitar cair em golpes na Black Friday. Legal, 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Vamos conferir, hein? Até às 7 da noite, em mais uma edição do 18 horas, os destaques de hoje, desta quinta-feira, 29 de outubro de 2024. Vamos juntos até às 7 aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram hoje uma operação que desmantelou um esquema milionário de fraudes na importação de smartphones aqui no estado, aqui no Amazonas. O grupo criminoso, que atuava há anos, inclusive, é acusado de lesar os cofres públicos em mais de 50 milhões de reais com fraudes na importação de mercadorias e também emissão de notas fiscais frias, Karine. Exatamente, Carlão. A operação mirou o comércio ilegal de produtos eletrônicos e investiga também influenciadores digitais que fraudavam importações de celulares. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Manaus e em outras cidades do país. Segundo as investigações, os suspeitos traziam os aparelhos do exterior, principalmente da Ásia, declarando valores muito abaixo do mercado para fugir dos impostos. Olha aí, a Polícia Federal, Karime ouvintes, informou que os produtos, depois de entrarem no Brasil de forma irregular, eram revendidos em grandes redes de comércio e até mesmo em plataformas digitais, prejudicando assim, é claro, empresas que atuam de forma legal e criando uma concorrência desleal. As autoridades ainda apuram se há servidores públicos envolvidos no esquema. Exato, e o trabalho conjunto com a Polícia Federal e da Receita Federal busca não só punir os responsáveis, mas também reforçar a fiscalização para evitar que esquemas como esse continuem prejudicando o Estado, né? E o país também, Carlão. Vamos falar mais sobre esse assunto com o repórter André Meirelles, que acompanha esse caso. Boa noite, André. Então, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 80 milhões de reais, é isso, André? Boa noite. Isso aí, os prejuízos aos cofres públicos podem chegar por volta aí de 80 milhões de reais por ano aos tributos sonegados, segundo a Receita Federal. Karime e Carlão, boa noite para vocês. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Olha, a Polícia Federal cumpriu 76 mandados judiciais de busca e apreensão e de sequestro de veículos, né? Os agentes apreenderam carros e acessórios de luxo, celulares de marcas como iPhone e também altas quantias em dinheiro. Como vocês já explicaram, Karime e Carlão, a Polícia Federal também revelou novas imagens dessa operação que também mira os influenciadores que ensinavam seguidores a importarem produtos de forma clandestina em vários estados, além daqui do Amazonas, também em Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Eles usavam também a plataforma do YouTube para fazer essa prévia de vídeos e aí eles redirecionavam os supostos alunos para que fossem para grupos como o Telegram, WhatsApp, e através dali eles ensinavam essas formas de fazer importações, de principalmente... Alô, André, nós perdemos a conexão rapidinho com o André. Alguma forma de a gente reconectar o nosso contato com ele? Alô, estamos falando com o André. Oi. Alô, André? Estou ouvindo aqui. Pronto, segue daí, André, obrigada.
Olha só, aqui na capital amazonense, uma loja do bairro Adrianópolis, que se diz assistência autorizada da Apple, também foi alvo dessa operação. Conforme a investigação, a loja aqui em Manaus, que foi alvo dos agentes, é suspeita de adquirir produtos de forma ilegal por meio de uma organização criminosa que violava o pagamento desses impostos para a Receita Federal. Olha, Karime e Carlão, importar produtos sem passar pela Receita Federal é crime. E para a gente entender melhor, eu conversei com um advogado que é especialista em direito penal, que é o Luan Mendes, que explica agora para a gente. Vamos acompanhar. Quando você faz importação de bens e não paga o imposto, situações como essa você estaria diante aí de um crime de descaminho, um crime de evasão de divisas. A depender de como isso acontece, pode ser que seja caracterizado também o crime de lavagem de dinheiro. A depender de quantas pessoas participavam, de como esse grupo era dividido, de como as funções entre eles era determinada, nós podemos falar também do crime de organização criminosa. Crimes esses que, por se tratar de tributos, são de competência federal. 18 horas. Tá então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do advogado que é especialista em direito penal, Luan Mendes. Agora a gente vai acompanhar a fala de outro advogado que também procuramos para explicar melhor essa operação da Polícia Federal. Esse advogado é o Emerson Siqueira. Ele que analisou a situação, explica quais crimes e também quais as penalidades que foram cometidas pelos envolvidos nesse crime. Vamos acompanhar. Trata-se de 4 crimes imputado nessa operação da Polícia Federal, sendo o crime de descaminho, do artigo 334, onde o produto ele é ilícito, porém deixaram de pagar o tributo à União, ao Estado, devidos impostos. Então essa pena ela vai de 1 a 4 anos, podendo ser qualificada a alguns requisitos de aumento de pena. Outro crime imputado foi organização criminosa, que a pena é de 3 a 8 anos, evasão de divisa, a pena é de 2 a 6 anos, incitação ao crime, que é de 3 a 6 meses, e lavagem de dinheiro, de 3 a 10 anos. Então esses foram o crime imputado pela Polícia Federal de hoje. 18 horas. Tá então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do advogado Emerson Siqueira e ainda segundo a Polícia Federal, a operação de hoje é um desdobramento da Operação Mobile, que foi deflagrada em abril ainda deste ano, E a partir da prisão de vários transportadores de eletrônicos, aconteceu também essa operação, Agora, os envolvidos, eles vão responder pelos crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas, incitação ao crime e lavagem de dinheiro, Então, só para deixar claro, quem está nos acompanhando nesse momento, não compre aí iPhone sem passar pela Receita, se for importar, se for para outros países, que vai acabar cometendo um crime, claro, vai acabar sendo preso, Karime, Carlão. André, obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite, agora 6h10, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. Pessoal, agora nós vamos falar de economia. É que a produção de bicicletas elétricas no polo industrial de Manaus cresceu quase 30% de janeiro a outubro deste ano, segundo dados da Abraciclo, Karime. Exatamente, Carlão. Foram fabricadas mais de 44 mil unidades e essa alta reflete a preferência dos brasileiros por opções que unem praticidade e redução de impacto ambiental. Quem tem mais informações a respeito desse levantamento, desse assunto, é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, boa. É um crescimento expressivo e benéfico, Benéfico para o meio ambiente, agradece, A economia agradece. Karime e Carlão, boa noite para vocês, boa noite para os nossos ouvintes. Mas a maioria dessas bicicletas elétricas que foram produzidas, infelizmente, elas não ficaram aqui na nossa região. A maior parte delas, inclusive, foi para o sudeste do Brasil e por lá é uma febre, viu? Diz que no Rio de Janeiro todo mundo agora só quer andar de bicicletinha elétrica. Por quê, Karime? Traz uma economia,
né? Você pratica exercício físico, ajuda o meio ambiente. Exatamente. Claro que muitas vezes, quando você vai fazer ali um investimento, você pode achar, poxa, mas eu vou dar 8 mil em uma bicicleta, 7 mil em uma bicicleta. É um investimento muito alto, né? Mas é um investimento a longo prazo que vai te ajudar. Sem dúvida, porque para pequenas distâncias, ela super resolve, sabe? Para você andar ali pelo seu bairro, para essas pequenas distâncias, ela é maravilhosa. Você não precisa ir pegar o seu carro, né? Você pode ir com a bicicleta elétrica. Olha, acendeu até uma luzinha aqui na minha cabeça, né? Mas é para isso. Lá usa-se muito para isso. Para essas pequenas distâncias, para você andar pro seu bairro, ir ali no mercado rapidinho, coloca as coisas na cestinha. Você não precisa tirar o carro, pegar aquele trânsito, né, intenso. É uma alternativa muito boa. Então, mas vamos falar desse crescimento, vamos né? lá. É um crescimento de quase 30%, né? Chegou aí a 29,3% nos 10 primeiros meses deste ano, segundo aí a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas do Brasil, a Abraciclo. Mais de 14 mil unidades foram fabricadas e a maioria aqui no nosso polo industrial de Manaus. Embora, né, as bicicletas elétricas tenham apresentado esse grande crescimento, o polo industrial de Manaus também bateu recordes quando a gente fala aí de produção de bicicletas comuns. Foram mais de 311.995, mas duas marcas acabaram se destacando. A gente vai ouvir agora a fala do Sérgio Oliveira, ele que é diretor executivo da Abraciclo, e ele falou um pouco mais pra gente sobre esse crescimento. Vamos conferir. Das 4 associadas do segmento de bicicletas da Abraciclo, 3 produzem bicicletas elétricas. Juntas, oferecem 35 modelos para o consumidor. As fabricantes mantêm seus investimentos para oferecer ao mercado um produto avançado, tecnológico e com altos níveis de qualidade e segurança. Afinal, a bicicleta elétrica se tornou uma realidade e veio para ficar. 18 horas. Karine, veio pra ficar mesmo, né? Olha só, mas além das bicicletas elétricas, né? A mountain bike segue ali ainda como líder absoluta, seguida aí das bicicletas utilizadas para o lazer e também as bicicletas infanto-juvenil. A maior parte da produção, como eu disse anteriormente, foi enviada para a região sudeste do Brasil, o que representa aí 53,6% das bicicletas fabricadas aqui no polo industrial de Manaus. O Nordeste ocupa o segundo lugar, o Sudeste o terceiro e a nossa região fica em quarto lugar aí com 13,3%. E aí os benefícios e os custos de manutenção, sustentabilidade da bicicleta são inúmeros, né? A gente separou até mais um trechinho da fala do presidente, onde ele fala um pouco mais sobre os benefícios. Vamos conferir. O Brasil segue uma tendência mundial de crescimento da produção e da oferta de modelos, que gradativamente ganham a preferência do consumidor. Tanto é que nos últimos 5 anos, os modelos elétricos apresentaram um crescimento de 280% nos volumes de produção, com impacto positivo no faturamento de toda a sua cadeia industrial. 18 horas. Tá aí, Karine e Carlão, a gente ouviu aqui a fala do Sérgio Oliveira, ele que é diretor executivo da Abraciclo, trazendo aí pra gente um resumo dessa alta da produção de 2 horas, mas a gente tá falando das bicicletas, em especial das bicicletas elétricas, que parece que elas realmente vieram pra ficar, e a meta da Abraciclo é bater esse recorde em 2025. Tomara que bata, né? Sem dúvida alguma, tomara que bata. Muito obrigada, Nathalie, pelas informações. Até mais. Até daqui a pouquinho. Valeu, Nathalie. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos falar de políticos, bastidores, inclusive, hein, Karine? Exatamente, Carlão. Os bastidores da política local, que muito nos interessa. Vamos conversar com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Vamos lá, então, os bastidores indicam que o vereador Davi Reis já tem a declaração aí de votos de 30 dos 41 vereadores de Manaus para ser novamente presidente da Câmara Municipal. Tudo novo ano que vem ou nada muda ano que vem. Boa noite, Blink. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, teve uma reunião, bastidores contam pra gente, que teve uma reunião com a base do prefeito Davi Almeida, e aí a gente tá falando de vereadores que conseguiram a reeleição e vereadores que virão, né, pela primeira vez.
E aí chegou esse número de 30 vereadores apoiando a candidatura de Davi Reis. Davi Reis, que já foi presidente da Câmara Municipal de Manaus e não passou exatamente por uma presidência tranquila, não. Foi na época que a gente tinha ali Rodrigo Guedes e a Momandel que hoje é deputado federal. Rodrigo Guedes segue vereador e conseguiu a reeleição, mas essa dupla conseguiu dar muito trabalho. Lembra que você falou do anexo ou puxadinho, dependendo de que time você torce? Então, foi nesse período que teve muita situação que foi pra mídia, como o kit mídia, as caminhonetes, sim, né? Sim. Não é caminhonete que chama, eram S10, enfim. E, enfim, uma série de... Pra nós da imprensa rendeu matéria, sabe? Mas não foi uma presidência exatamente tranquila, mas o prefeito Davi Almeida ficou bem com a Câmara. Ele não sofreu nenhuma resistência àquela época. O problema, inclusive, foi ele insistir no Davi Reis durante essa legislatura, que aí não houve um acordo com a base dele. Foi quando rompeu a base e a gente teve uma oposição nascendo ali. Agora, Davi retorna à cadeira de prefeito com muito poder, no momento ali em que ele está por cima de tudo, e fala, não, vão ter que engolir Davi Reis mesmo. E parece que os vereadores estão concordando com isso. Inclusive, fala-se que um dos vereadores que concorda com o nome de Davi Reis nesse retorno, Davi Reis, a vingança, né? A gente tem um nome que é surpreendente, mas não é dito qual seria esse nome. Então, para ser surpreendente é porque era super da oposição e tá mudando de ideia aí. Então, qual que seria esse nome? A gente ainda não sabe, mas vamos seguir acompanhando para contar tudo para você. Karine, Carlão. A gente recebeu aqui, Carlão, rapidinho, do nosso editor, o seguinte, que a Polícia Federal realizou essa operação, que a gente abriu o programa falando disso, né? Realizou a operação nessa quinta-feira para investigar supostas irregularidades numa loja de iPhones, que contava com o vereador Sargento Salazar como garoto propaganda. A ação policial incluiu buscas no estabelecimento localizado em Manaus e teve como objetivo apurar denúncias de comércio de produtos com suspeita de origem ilícita. Então essa já é uma outra operação, porque essa que a gente abriu o programa, os produtos eram legais, só que burlavam aí a alfândega e a Receita Federal. Esse aqui são os produtos com suspeita de origem ilícita. Daí segue a nota dizendo que o Sargento Salazar, conhecido por divulgar a loja nas redes sociais dele, afirmou que essa relação com o estabelecimento se limitava à publicidade. Comercial, digamos assim. Era só para comercial mesmo. Olha só, Blink, continuando ainda na Câmara, o vereador Diego Afonso, nós comentamos ontem, inclusive, já esse assunto. Sim. Que ele quer homenagear o próprio pai, que é o deputado adjunto Afonso. Que ele desistiu depois de ser duramente criticado nas redes sociais. Como é que tá essa situação hoje? Quem diria, né, Carlão, que o pessoal ia reparar? Pois é claro que quando a gente falou desse assunto, olha só, o Diego Afonso é um vereador, ele tem todo o direito de fazer ali as propostas que ele quiser, e ele propôs dar a medalha Cidade de Ouro, medalha, é esse mesmo nome? Só um momento. Enfim, mas ele decidiu fazer uma homenagem para o próprio pai, que é deputado estadual. Ele pode fazer isso, legalmente ele pode, mas é bastante imoral fazer isso, porque ele está prestigiando alguém da própria família, ele está legislando ali para ele mesmo. O que é isso? É um presente de Natal antecipado? Está tratando a coisa pública como o quê? Você falou até que não que o pai não mereça, né? Não é exatamente. Não cabe a gente definir isso. Exato, mas que outra pessoa oferecesse essa homenagem. Sim, inclusive o Diego Afonso é quem propõe, mas a Câmara precisa aprovar para que isso aconteça. Certo. De qualquer forma, a iniciativa a partir do Diego, é óbvio que isso seria motivo de crítica e causaria uma estranheza, e se falaria ali dessa situação. Aí isso veio e ele não aguentou, não entendi. Ele achou que ninguém ia ver, era uma homenagem secreta, qual era o plano? Não entendo, porque quando chega aí a crítica, ele recebe dizendo, não era bem isso. E aí tira o casaco, né? Só que o que ele falou foi que foi cancelado, mas não desistiu de vez. Eu entendo que haverá uma nova data. Inclusive, a imprensa noticia que a assessoria dele pediu para não informar que teve esse cancelamento. Mas como assim?
Como não? É uma informação de interesse público. Então, claro que vai ser divulgado sim, e não cabe à assessoria do Diego Afonso, ou seja lá quem for, dizer o que a imprensa pode ou não falar. O nome disso é censura, inclusive é crime. Exatamente, nossa. Bom, vamos lá, vamos seguir. Pulando para a Assembleia Legislativa, o deputado Dan Câmara ofereceu o troféu Óleo de Peroba para o DENIT, mas também aos ministros dos transportes e ao presidente Lula, não foi? Conta pra gente. Foi. Eu acho melhor a gente ouvir primeiro o deputado falando, porque aí fica mais claro. Vamos ouvir Dan Câmara. Bem, hoje aqui, inaugurar o troféu Óleo de Peroba. Eu quero oferecer, esse troféu Óleo de Peroba ao DENIT, ao Ministério dos Transportes, ao Ministério do Meio Ambiente, pela resposta dada a esta casa em relação ao requerimento indicativo que nós tramitamos nesta casa e que chegou lá do governo federal, em que remeteram a esta casa uma resposta vazia, evasiva, sem nada. Mais do mesmo. Então, o mesmo é nada. Então, mais do nada. Então, eu ofereço aqui ao diretor-geral do DENIT, ao ministro dos Transportes, ao ministro do Meio Ambiente e à presidência da República de forma geral, o troféu Óleo de Peroba. 18 horas. Olha aí, outra homenagem. Será que não querem fazer uma dessa pro pai também? Para um parente qualquer? Acho que essa homenagem é válida. Então, nós tivemos aí, ouvimos Dan Câmara fazendo uma crítica, dizendo que o que aconteceu? Ele fez uma indicação para o DENIT, que é quem cuida ali da BR-319. Ele sugeriu um acordo de cooperação em favor da trafegabilidade e da segurança ambiental da BR-319. Quando o Dan Câmara faz essa sugestão desse acordo, de um programa de cooperação a favor ali da BR, ele tem como resposta do ministro Renan Calheiros mais ou menos assim, já estamos cuidando disso, deixa com a gente. Ele não tem esse programa, ele não é aceito, mas ao mesmo tempo fala-se que será asfaltado. A resposta do Dan Câmara é essa que a gente ouviu, mas ele também fala que os problemas vão além de só pavimentar o tal do trecho do meio, que tem que ter outros cuidados. E para que ele seja ouvido, ele pretende ir ao Congresso Nacional buscar soluções para essa rodovia. E aí, no alto da sua indignação, fez aí essa manifestação da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas. Acho que cabe ao Dan Câmara falar com o irmão Silas Câmara, que é deputado federal e aí tem voz no Congresso. Mas enfim, vamos ver como é que isso vai seguir. Beleza, Blink, na Câmara Federal também a discussão é sobre a redistribuição dos deputados federais, O Amazonas, inclusive, pode ganhar mais 2 vagas aí, passando para 10, de 8 para 10 deputados federais. É possível que isso aconteça? É possível. É possível, Carlão, mas também é uma batalha, viu? Não é de hoje que a gente fala sobre isso. Eu trouxe esse assunto porque ele foi parar na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde um projeto de lei ele pode seguir ou ele pode morrer só pela constitucionalidade. Ou seja, lá não tem que ver se é a favor ou contra o projeto. Fala-se assim, é legal, é ilegal. Só isso que vai se verificar. E o relator dessa proposta é justamente o deputado federal do Amazonas, capitão Alberto Neto. Então, é sim de interesse dele, enfim, do relator, que haja esse aumento para o Amazonas, até para que a gente seja ouvido quando, por exemplo, o assunto é a Zona Franca de Manaus, que vez ou outra está em risco, como agora na reforma tributária, E ele, conversei com ele um pouco, ele falou, olha, não está nada garantido. Por que tem esse projeto? O número de deputados por estado é definido pelo número da população. De acordo com o último censo de 2022, a população do Amazonas cresceu, então proporcionalmente o número de deputados tem que crescer, de deputado federal, de 8 hoje para 10. Só que, ainda que cresça o do Amazonas, mantém 513 deputados ao todo. Ou seja, se entra mais do Amazonas, vai ter que sair uma galera de um outro estado. Um desses estados é o Rio de Janeiro, que está muito empenhado em não deixar isso passar. Mas, se essa história não for resolvida no Congresso, ela vai ser pelo STF.
Então, assim, tem briga feia, tem assunto para cuidar disso. Um outro ponto sobre isso crescendo a bancada federal do Amazonas, crescendo o número de deputados federais do Amazonas para 10, o número de deputados estaduais do Amazonas também cresce, porque é proporcional. Então, rola um efeito cascata aí. Então, nós vamos ter mais políticos do Amazonas atuando. Isso é bom? Isso é ruim? Aí eu já não sei. Você que também já não sei. É isso? Não, para encerrar, tem aqui o Tribunal de Contas do Estado. Ele já conseguiu aprovar, vai ficar para depois as contas do prefeito Davi Almeida? Foi marcado para o dia 20 de dezembro. Então, esse período é agora, essa coisa de fechar tudo. Então, 20 de dezembro, vão ver ali as contas da última gestão de Davi Almeida para verificar se houve alguma irregularidade, se não houve, se houve, cabe multa, tudo mais. Está na relatoria do conselheiro Fabian. E aí eles vão indicar para a Câmara Municipal de Manaus. Gente, pode aprovar, tá tudo de boa. Ou não, olha só, teve um probleminha aqui que não cabe aprovar ou cabe aprovar com ressalva, desde que corrija tal coisa. Enfim, vão analisar, que é o que faz o Tribunal de Contas, as contas da Prefeitura e dizer aí se tá aprovado ou não as contas do prefeito Davi Almeida. E eu volto com você segunda-feira com mais informação. O que houve com a sexta? A sexta-feira não rola? O que houve com a sexta? Ai, dentro da minha cabeça hoje era sexta, perdão. Hoje ainda é quinta, não. Amanhã é sexta. Ai, que bom que eu volto amanhã, então. Já tava com saudade. Amanhã, porque tem muito assunto, Blink. Vambora, calma. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. 6h28, você no melhor mix do Brasil. Você 18 horas. Olha só, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere. Polícia Civil do Amazonas emite um alerta sobre os riscos de fraudes nessa Black Friday. Detalhes já pra você. Mix. Agora, conferindo a previsão do tempo, o tempo e temperatura para amanhã, sexta-feira. Karine Leão, é com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens ao longo do dia. À noite não deve chover. A mínima prevista 26 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são mínimas, 0% aqui. E a umidade relativa do ar fica entre 51% e 92%. Para 6h29, olha só, hein? O Amazonas lidera aí um dado que é preocupante. O estado possui o maior número de municípios utilizando lixões, atenção, lixões para descarte de resíduos, segundo o levantamento do IBGE. A prática comum em várias cidades do interior representa aí um sério risco, sim, ao meio ambiente, também, é claro, diretamente na saúde pública, né, Karine? Exato, Carlão. Enquanto isso, a falta de infraestrutura para a região de resíduos sólidos só agrava os problemas nas comunidades que ficam próximas aos lixões. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto e traz mais detalhes pra gente agora. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, essa é uma questão muito complicada, não é? É preocupante, né, Karime? E aqui na nossa região ainda mais, e principalmente no nosso estado, porque a gente está na lista, ali no topo da lista, né, dessa pesquisa que foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né, mostrando o quê? Que os lixões ainda são o principal destino dos resíduos sólidos do Brasil, né? Essa pesquisa é a pesquisa de informações básicas municipais de suplemento e saneamento do IBGE. Segundo essa pesquisa, né, foram analisados cidades de todo o Brasil, realmente de norte a sul. E a região norte é a região com a maior quantidade de cidades que acabam aí destinando o lixo de maneira incorreta, né? Onde realmente tudo vai parar no lixão sem que haja um descarte correto. Certo. E por isso preocupa, porque e aí a gente mostra aqui o norte em primeiro lugar com 73,8%, e entre os estados da região norte, o Amazonas está em primeiro lugar com 91,9% dos municípios. Dos 62 municípios aqui do Amazonas, todos eles ainda utilizam os lixões para descarte, só não Inhamundá, tá? O município de Inhamundá, ele tem um projeto de coleta, né? Esses dados são do Instituto de Proteção Ambiental aqui do Amazonas e mostram que 99% dos municípios do interior aqui do nosso estado ainda descartam aí o lixo em lixões a céu aberto, com exceção de Inhamundá, que tem aí um sistema de coleta seletiva. Olha só, a gente está falando
da cidade, que é a capital da Amazônia, né? A gente está falando do estado com maior extensão de floresta e onde todas as cidades não se tem um trabalho de coleta de resíduos. É muito alarmante, muito sério é um ponto que a gente realmente precisa chamar a atenção e é para isso que o IBGE está mostrando para os nossos governantes. Olha só, vocês realmente precisam discutir sobre a política de resíduos, vocês precisam discutir sobre descarte, onde é que vai parar tudo isso? Vocês precisam fazer políticas mais efetivas para o meio ambiente. E tudo isso mostra um atraso no cumprimento da lei que está relacionado à falta de recursos financeiros e técnicos para a gestão de resíduos sólidos, como eu disse anteriormente. A Confederação Nacional dos Municípios afirma que toda essa falta, né, de investimentos é por conta da falta de apoio técnico, não somente das prefeituras municipais, mas eles também apontam como uma falta de apoio por parte do governo federal, que não vem investindo nisso em nossos estados e acabam, de certa forma, dificultando e acaba que cada vez mais, né, os lixões continuam e esse problema nunca é resolvido. E aí eles realmente querem chamar a atenção para tudo isso. Existe aí uma promessa do governo federal que sejam investidos aí cerca de 1,7 bilhões de reais para que a gente tenha aí, né, ambientes de coleta seletiva, para que a gente possa excluir os lixões, mas até agora tudo isso não saiu do papel. A gente para variar, né? A gente tá falando aqui, né, que o Amazonas ocupa primeiro lugar da lista, né, com 91% dos municípios descartam o lixo de maneira incorreta, mas esse é um problema que infelizmente é nacional e a gente precisa realmente de mais políticas públicas para resolver toda essa situação. Karine. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite. 6h33 agora e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em forte alta de 1,28%, agora aos R$ 5,98. O euro fechou em alta de 1,77%, cotado aos R$ 6,32. O Bitcoin registrou uma queda de 0,07%, cotado a R$ 568.380. E o Bovespa fechou em queda de 1,4% aos 125.883 pontos. O consumo brasileiro deve subir 12% no período de festas natalinas. Os supermercadistas projetam alta de 12% no consumo e no período de festas, de acordo com o levantamento. Mix. Olha só, com a Black Friday nessa sexta-feira, a Polícia Civil do Amazonas emitiu um alerta sobre os riscos de fraudes e também vendas de produtos que são falsificados, hein? Atenção, e costumam aumentar nesse período bastante, hein, Karine? Carlão, a iniciativa é uma forma de orientar os consumidores sobre como evitar golpes, tanto nas compras online, onde a maioria das fraudes acontece, quanto em lojas físicas. Vamos saber quais são as principais dicas para comprar com segurança agora com o repórter André Meirelles. A Polícia Civil do Amazonas alerta a população para os riscos de golpes, falsas promoções e vendas de produtos falsificados durante as ações de liquidação da Black Friday em lojas físicas e plataformas digitais que ocorrem nesta sexta-feira e nesse período de fim de ano. Para evitar ser prejudicado, o delegado Rafael Guevara, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, orienta que os consumidores devem verificar a procedência e a autenticidade dos sites antes de efetuar as compras. Evite links, porque muitas vezes esses links remetem a sites clonados que imitam os sites conhecidos do comércio online. E dessa forma você acaba inserindo informações suas em sites falsos. Segundo o delegado Guevara, é importante que os consumidores comprem em sites que já tenham uma recomendação de conhecidos e que tenham responsabilidades jurídicas sobre o produto oferecido. Compre em lojas conhecidas, lojas que você realmente sabe que entregam um produto, porque você já comprou lá, ou então alguém que você conheça já comprou, porque são muito comuns os golpes praticados por lojas
virtuais em redes sociais. Rafael Guevara alerta ainda que é fundamental que os consumidores estejam atentos aos preços abaixo do mercado. Então é bom ficar atento, porque por mais que as lojas façam promoções, elas também têm que obter lucro na sua venda. Então, se for um preço exageradamente barato, é bom ter cautela e observar bem direitinho para ver se aquele fornecedor é realmente confiável. Caso seja vítima de golpe, o consumidor deve registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia, a fim de identificar e responsabilizar os infratores e minimizar o prejuízo das vítimas. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h37 em Manaus e nós vamos conferir, como está o trânsito nesse momento nas principais vias de Manaus. Trânsito com ela, Karime Leão. Trânsito. E segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, a Avenida André Araújo com a Rua Gabriel Gonçalves, próximo à Secretaria de Saúde no sentido bairro Centro, está com trânsito moderado. Na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, próximo à Fametro, aí o trânsito está intenso, viu? A Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração, temos trânsito carregado, mas sem retenções na via. Mix. Para 6h38, nós vamos para as principais notícias de Brasília. 18 horas. E o pacote de redução de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou o mercado financeiro bastante nervoso e mexeu com a vida do brasileiro. Entre as principais medidas está a promessa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, o que seria um alívio para milhões de trabalhadores. Mas foram anunciadas também outras medidas que prometem reduzir os gastos do governo em 71,9 bilhões de reais entre 2025 e 2026, com um impacto acumulado de 327 bilhões de reais até o ano de 2030. Só que tudo tem um porém, né, Carlão? Como falamos ontem aqui no 18 horas, para compensar essa isenção do imposto de renda, o governo vai propor a taxação de lucros e de dividendos de quem ganha acima de 50 mil reais por mês e taxar as grandes fortunas. Além disso, Haddad anunciou cortes em concursos públicos, adiamento de investimentos e contenção de despesas em programas sociais. É um pacote pesado para tentar equilibrar as contas públicas. E o mercado não ficou nada tranquilo com o anúncio. O dólar comercial ultrapassou a marca de R$6 pela primeira vez desde a implementação do Plano Real em 1994. Na manhã desta quinta-feira, 28 de novembro de 2024, a moeda americana ultrapassou R$6 às 11 horas e 22 minutos, superando o recorde anterior de R$5,97 registrado em 13 de maio de 2020 durante o auge da pandemia. Carlão, como a gente falou, ainda fechou em alta, fechou em R$5,98. E essa alta é uma reação do mercado ao pacote fiscal do governo com medidas de contenção de gastos e uma reforma do imposto de renda. A proposta de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil mensais gerou preocupações sobre o equilíbrio das contas públicas, contribuindo para a desvalorização do real. O ministro Haddad explicou ainda que as medidas são necessárias para cumprir as metas fiscais e evitar um rombo nas contas públicas. Mas setores importantes como saúde e educação podem sofrer com os cortes e isso já está gerando críticas. A suspensão de concursos, por exemplo, levanta dúvidas sobre o impacto nos serviços públicos que já enfrentam uma sobrecarga. E outra preocupação é o Congresso. Muitas das propostas, como a taxação de lucros e dividendos, precisam de aprovação e o governo vai enfrentar resistência. Sem essas aprovações, o pacote pode não fechar como planejado, deixando o mercado ainda mais apreensivo. E no meio desse cenário todo, a promessa de isenção no imposto de renda é um ponto positivo, sim, mas vai depender de como o governo equilibra as contas para fazer isso realmente acontecer. A reação do mercado e os próximos passos no Congresso vão definir se esse pacote será visto como um ajuste necessário ou como mais uma dor de cabeça para o brasileiro, para o país. 18 horas. Olha só, Karime Leão está chegando, no Natal e que vamos incluir aí, né? Que tal incluir amigos de 4 patas? Olha só, os pets na lista de boas ações desse fim de ano.
É uma boa. O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou a campanha Nossos Pets com Saúde e Alimentação, que promete fazer aí a diferença na vida de muitos animais que estão abandonados hoje, hein, Karine? Muito legal, tá? Essa iniciativa é do Comitê de Cuidados e Atenção à Causa Animal e tem o objetivo de arrecadar itens essenciais para ajudar cães e gatos em situação de abandono e vulnerabilidade. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes dessa campanha solidária. Vamos acompanhar. Em novembro, o Comitê de Cuidados e Atenção à Causa Animal do Tribunal de Justiça do Amazonas deu início à campanha solidária intitulada Nossos Pets com Saúde e Alimentação. Essa campanha chegou para arrecadar itens essenciais para o bem-estar dos animais que vivem em situação de abandono e também de vulnerabilidade. Segundo a desembargadora Mirza Thelma, presidente do Comitê de Cuidados à Atenção à Causa Animal, os itens arrecadados serão direcionados às instituições que atuam no cuidado e tratamento e também no acolhimento dos animais desabrigados. A campanha busca garantir não apenas a alimentação dos pets, mas também seu acesso aos cuidados de saúde essenciais. O comitê está promovendo uma campanha de arrecadação de brinquedos, medicamentos e ração para os animais, e os pontos de coletas estão em todos os fóruns da capital. Nós contamos com a participação de vocês para a gente ajudar os nossos animaizinhos, tanto do tribunal, quanto de rua, quanto de alguns tutores que precisam. A campanha Nossos Pets com Saúde e Alimentação segue com pontos de coletas espalhados pelas dependências do Tribunal de Justiça do Amazonas, incentivando todos a contribuírem com doações como rações, medicamentos e outros insumos necessários para o cuidado dos animais. E vai ter vacinação gratuita para os animais, como explica a desembargadora Mirza Thelma. Pido vocês para que no dia 6 de dezembro tragam seus animais, cão, gato, para uma ação que o comitê está promovendo de vacinação. E acontecerá essa vacinação na central de transporte aqui, bem ao lado do Tribunal de Justiça, no horário de 8 às 14 horas. No Brasil, cerca de 30 milhões de cães e gatos são abandonados todos os anos. Segundo as estimativas da ONG Anjos de Rua, aqui em Manaus existem mais de 10 mil animais abandonados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 44 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. 18 horas. Esporte. Muito bem, conferindo agora o nosso giro esportivo, hein? Sábado é dia de decisão na Libertadores, Karine ouvintes, e o Estádio Monumental lá em Buenos Aires será o palco da grande final entre Atlético Mineiro e Botafogo Fogão. E para começar aí com emoção, 2 ícones do futebol brasileiro vão abrilhantar aí o evento, que é o Diego Tardelli do Galo e o Furacão da Copa, o Jairzinho do Fogão, serão aí os responsáveis por levar o troféu ao gramado, simbolizando a história e a tradição desses gigantes, hein? Sensacional. Olha, Jairzinho. Sensacional. Os dois times chegam à final com campanhas inesquecíveis e estão prontos para dar tudo em campo. Um show, né? Sim. Com suas apaixonadas torcidas empurrando, promete ser aí uma partida de arrepiar sem dúvida. A decisão acontece às 4 da tarde no horário de Manaus e não dá para perder esse show de futebol na busca pelo título mais cobiçado da América do Sul, vamos dizer. E um salve aí pro Diego Tardelli, né? E o Jairzinho, 2 grandes ícones aí do futebol mundial. E por falar em show, o Corinthians também deu um espetáculo fora de campo. A campanha para arrecadar fundos para o pagamento na Neoquímica Arena já é um sucesso absoluto em apenas 12 horas, hein? O Timão levantou 5 milhões de reais e mais de 15 mil torcedores estão na fila para contribuir. Essa é a Fiel, mostrando que quando o clube precisa, ele tá lá, ele não falha. Não falha mesmo não, hein, Carlão? Ó, e pra fechar, Ronaldinho Gaúcho voltou a encantar os gramados no clássico entre Real Madrid e Barcelona Masters no México. Aquela história, né, Carlão? Quem é rei nunca perde a majestade. Sempre no caso dele,
o bruxo mostrou que magia não se aposenta. Joga muito ele. Com um golaço de falta, ele arrancou aplausos da galera e a partida terminou em 3-3. Um show de nostalgia. Ele é maravilhoso, ele faz lances, ele faz gol que você fala assim, não é possível. Como é que ele conseguiu fazer bruxo, isso? né? É Mágica. um bruxo. Ele parece que faz mágica mesmo. E lembra, né, deu uma nostalgia, deu uma saudade de ver quando a seleção brasileira jogava bonito, né, Carlão? Tinha arte no Poxa. 6h46, esse foi o nosso giro de esporte aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em Manaus registra uma alta de 12% em notificações de obras irregulares em 2024. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano registrou cerca de 3 mil ações, Karime, 3 mil ações fiscais na cidade, olha isso. Olha, e a maioria, Carlão, são de casas construídas em área de preservação ambiental e em costas, o que acaba, lógico, sendo um risco, como explica a repórter Nathalie Moraes. Manaus registrou um aumento de 12% nas notificações de obras irregulares. Segundo o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, de janeiro a outubro, foram realizadas quase 3 mil fiscalizações, contra 2.636 no mesmo período do ano passado. Só no mês de outubro, teve um salto de 73%, com mais de 345 ações realizadas. Em relação às construções interditadas, o aumento foi de 238%. A gerente de fiscalização e postura do Implube, Karen Macedo, explicou quais os tipos de obra que necessitam de licenciamento. Aquelas obras que são apenas uma reforma sem acréscimo, que a gente fala, que é uma pintura, uma troca de esquadrias, uma troca de cerâmica, esse tipo de obra não precisa de licença. Mas aquelas obras que têm acréscimo, a gente precisa de licença, porque tem que ter um profissional habilitado para que a gente não venha ocasionar um acidente, um risco para a população e até mesmo para as pessoas que estão executando a obra. A gerência de fiscalização também registrou um aumento de 14% no número de ocorrências. Foram 1.328 este ano, contra 1.169 no ano passado. A gerente de fiscalização orienta a população para solicitar a licença antes de iniciar as obras. A gente pede para que as pessoas, antes de começarem suas obras, procurem o Implube para a aprovação e a licença das mesmas, para evitar uma notificação, um embargo e até mesmo a multa, porque agindo assim ela vai estar indo de acordo com o plano diretor da cidade de Manaus, não comprometendo assim a cidade. Em casos de denúncias sobre obras irregulares, você pode entrar em contato com o Implube através do Disque Denúncia no 3673-9305. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h49, você está no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar, com os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira. Olha só, os lojistas estão confiantes em relação às vendas neste fim de ano, Karime ouvintes, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Olha que boa. Exato, Carlão, e esse otimismo aí todo, ele está incentivando os comerciantes a investirem na contratação de funcionários temporários. Olha que legal. Sim. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com André Meirelles. O aumento da confiança entre os empresários do comércio em novembro foi impulsionado especialmente por supermercados, farmácias e cosméticos, que apresentaram um crescimento de 2,3%, segundo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio. Setores como vestuário, tecidos e calçados também alcançaram 1,2%, impulsionado pela alta demanda de fim de ano. Em novembro, o índice de confiança alcançou 113,5 pontos, o que representa um aumento de 1,4% em relação a outubro e um avanço de 2,9% na comparação com novembro do ano passado. O gerente de marketing do Shopping Via Norte, Vinícius Teixeira, para este fim de ano, conta que a expectativa para o centro de compras é de que as vendas cresçam 15%.
em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente, como shopping, espera um crescimento no fluxo de aproximadamente 15%, né? Já as vendas, a gente tem uma expectativa de crescimento de 12%. A Black Friday é um momento que os clientes querem e buscam descontos, né? E o shopping tem esse conglomerado de lojas onde ele pode comprar tudo, de uma air fryer a um sapato, e pode também aproveitar para curtir, para brincar, para ir aos cinemas, né? Então é um momento de compra onde a gente traz essa comodidade para o cliente, para ele comprar tudo num lugar só. O otimismo em relação aos próximos meses está movimentando comerciantes a investirem mais na contratação de funcionários temporários. Para o gerente da loja Avando Nova Cidade, Andreus Pereira, a demanda de clientes neste período exige contratação de novos funcionários e atendimento rápido e personalizado ao público. Durante a Black Friday, o aumento do fluxo de consumidores exige que as empresas estejam preparadas para oferecer um atendimento rápido, eficiente e personalizado. Ano passado, a Black Friday apresentou um crescimento significativo nas vendas. E para este ano, a expectativa é superar esses números com um aumento previsto de 15% a 20% no faturamento geral, segundo as estimativas do mercado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, depois de 5 meses de quedas consecutivas, o indicador mostrou recuperação em outubro e apresentou crescimento pela segunda vez consecutiva em novembro. Para a economista Michele Aracati, essa recuperação é uma oportunidade de lucro para os lojistas e economia para os consumidores. Então é o período em que o consumidor pode comprar produtos com descontos, e isso faz com que os lojistas possam ter aí a ampliação na sua venda, o que mexe de uma forma definitiva em toda a economia regional como um todo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 52 minutos. Por ser o melhor mix do Brasil, a Caixa Econômica Federal informou que voltou a oferecer a linha de crédito PCD, com descontos nos juros para clientes com renda mensal abaixo de 10 salários mínimos. É interessante, hein, Karine? Carlão, e esse desconto oferecido aos clientes é pago pelo governo federal, tá? Boa. O crédito é destinado a pessoas com deficiência para a compra de produtos como cadeira de rodas, elevador domiciliar, próteses e adaptação veicular e residencial, entre os outros. Mix. Olha só, a projeção para o crescimento do crédito para famílias em 2024, ele avançou. Olha só, é o que revela aí a pesquisa de economia bancária e também expectativas da Federação dos Bancos, Karine. A projeção de crescimento, Carlão, da carteira de crédito destinada às famílias em 2024 passou de 9% para 10,3%. 18 horas. Olha só, as tentativas de fraude no comércio eletrônico brasileiro aumentaram, hein? Agora está em 27,35% a mais no mês de outubro de 2024. Os dados são do indicador mensal de fraude da Ecfaz Boa Vista. E o valor médio dessas compras no mês de outubro foi de R$ 422,90. A maior parte dos golpes, 34,23%, ocorre nas quartas e quintas-feiras, com picos às 2 da tarde, e o menor número de registros foi às 4 da madrugada. 18 horas. Agora são 6 horas e 54 minutos, você no melhor mix do Brasil, e nós vamos conferir outros destaques do dia aqui no programa 18 horas. 18 horas. Enchentes e deslizamentos de terra deixam 12 pessoas mortas no Sri Lanka. O premier britânico promete reduzir imigração com um novo plano de reforma do sistema de imigração. O presidente americano eleito, Donald Trump, afirma que o México concordou em parar com a imigração para os Estados Unidos. Estados Unidos anunciam 21 sanções contra 21 aliados do presidente venezuelano Nicolás Maduro. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É revoltante ver o que se passa na Câmara Municipal de Manaus. Os vereadores eleitos para representar os interesses do povo estão mais preocupados em beneficiar a si mesmo do que em enfrentar aí os reais problemas da cidade.
Propor aumento dos próprios salários e aprovar um plano de saúde para eles, ex-vereadores e familiares, é sim um escândalo. Enquanto isso, o cidadão comum pensa 2 vezes antes de ir ao hospital público porque tem medo de não ser bem atendido. E é uma realidade. E não para por aí. Tem vereador propondo homenagem ao próprio pai, que, pasmem, já é deputado estadual. Uma manobra totalmente desconexa com as urgências de Manaus. Em vez de buscarem soluções para os problemas da cidade, muitos vereadores estão voltados para suas próprias vantagens. É uma traição ao voto de confiança que receberam. Manaus não pode mais ser refém de políticos desconectados com as necessidades reais da população. Ela, inclusive, exige prioridade no que importa: educação, segurança, saneamento e qualidade de vida. Chega de privilégios. Os vereadores precisam lembrar que não foram eleitos para beneficiar a si mesmos, mas para servir ao povo, e o povo está de olho atento. 18 horas. Olha, 6h57, Karime, você era o melhor mix do Brasil. Até amanhã, sexta. Boa noite, hein? Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.